Olá, Olá! tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para dar continuidade a esta série de culto doméstico. Nós gostaríamos de deixar claro para vocês que a nossa intenção é contribuir para a edificação das famílias, de modo que nos preparemos para a segunda vinda do Senhor. Nós cremos que esse tempo é tempo de preparação. Nós sentimos fortemente que precisaríamos trabalhar esse assunto para que as famílias fossem preparadas para a segunda vinda do Senhor. Por isso, nós estamos trabalhando nesta série de culto doméstico. Às vezes, ou da maioria das vezes, chamado de reunião familiar ou reunião da família, como nós criamos nossas filhas. Nós raramente usávamos a palavra culto doméstico, porque muitas pessoas têm barreira com essa expressão. Essa semana, um homem me relatou que ele tinha verdadeiro bloqueio. Então ele começou a ver as nossas postagens e falou assim: acho que isso é diferente do que eu vivi na minha casa, porque ele viveu a transposição da celebração de domingo para aquele momento em família. Então, para ele era muito difícil, porque ele sofreu um pouco com as intempéries do seu pai e da sua mãe. Então, nós gostaríamos de já começar falando com vocês sobre o que não funciona. O que não funciona é você ridicularizar o seu filho durante o culto doméstico. Não funciona você tratá-lo com rispidez ou querer usar o momento do culto doméstico para aplicar uma disciplina que deveria ter sido aplicado no momento em que ele errou ou em outro momento, mas aquele dali é um momento onde você vai usar a disciplina, mas de outra forma, de outra maneira. Então, ocupando a mente dele, ocupando aquele momento. Então é muito importante nós tomarmos cuidado com isso. Uma outra coisa que não funciona é ler textos grandes demais, onde as crianças não conseguem captar tudo. Você pega uma criança de 6 anos, 7 anos, você vai ler o Salmo 119 com ela. Uau, isso vai ser muito difícil para ela, pegar tudo. Apesar dele ser bem repetitivo, ele é muito profundo. Então você não pode trabalhar o Salmo 119 com uma criança que está começando a ler. Isso não é correto, isso não vai funcionar. Então, outra coisa que você deve tomar cuidado é para que a contextualização seja de acordo com a idade de seus filhos. Não fuja à contextualização. A contextualização ela é muito importante para dar significado ao que vocês estão fazendo. Por exemplo, vocês vão estudar a história de Sansão. Vocês leram sobre a história de Sansão. Você pode trazer para a sua vida prática que o sangue de Jesus Cristo nos torna forte. O sangue de Jesus Cristo não só nos lava, mas também nos torna forte. Junto com o Espírito Santo, nós vamos vencer o pecado, nós vamos ter força contra o pecado. Isso é uma aplicação para trazer sentido para os dias em que nós estamos vivendo, que o seu filho, a criança, está vivendo. Um amigo meu recentemente postou esse assunto, né, falando da experiência dele sobre culto doméstico, falando que o pai dele reunia os irmãos mais velhos, em alguns momentos, separado dos irmãos mais novos, para poderem tratar aprendizados diferentes. A mãe trabalhava no nível dos mais novos e o pai trabalhava no nível dos mais velhos, tratando assuntos mais profundos. Não é sempre assim. Momentos de consolidação que nós devemos observar. E funciona? O que funcionou conosco? Funcionou conosco a leitura bíblica, que a gente chama de leitura bíblica responsiva. Nós combinávamos, cada um vai ler 2 versículos. Escolhíamos um capítulo e cada uma das nossas filhas lia 2 versículos,
depois eu, depois Abinério e continuava rotativamente. E isso funcionava. Por vezes parávamos quando alguma coisa chamava atenção para poder dar ênfase naquilo ali. Então, a leitura bíblica, ela também deve ser compartilhada em forma de história, também pode ser lida na Bíblia, pode se contar uma história, mas sempre intencionalmente. Aonde você quer chegar ao contar aquela história? Qual lição você quer colocar, incutir no coração dos seus filhos? Você tem que ter intenção. Outra coisa que funcionou sempre na nossa casa foi o momento musical. Eu toco piano, então isso era bem agradável no nosso culto doméstico, porque cantávamos, sabíamos muitas músicas específicas para crianças e cantávamos estas músicas, estas canções infantis, e cantávamos muitos versículos bíblicos que nós sabíamos também, e isso trazia a vida para o culto doméstico. Como o Abinério falou no começo, nós não podemos reproduzir o culto da igreja em si, onde estão todos reunidos no templo, no salão, a celebração, dentro da nossa casa. Não é isso. Nós podemos começar com uma música? Podemos. Podemos começar com a palavra? Podemos. Podemos começar orando? Podemos. Não precisa ter uma ordem nessa questão do culto doméstico. Então, essa muita música infantil, com a carinha delas quando elas eram pequenas, foi num crescendo. Foram amadurecendo a ponto de propormos cantar versículos bíblicos. Vamos colocar uma melodia em versículos, e elas faziam isso. Elas acabaram por estudar, né? Elas tocam também, e isso foi assim uma semente que nós plantamos durante o culto doméstico, o fato delas desenvolverem musicalmente. E outra coisa que fazíamos, que isso foi mediante o crescimento delas, foi aliar adoração com intercessão. Nós orávamos sobre algum assunto e cantávamos sobre aquele assunto. E nós fazíamos isso frequentemente. Não era todas as vezes do culto doméstico que existia adoração e intercessão, mas isso foi uma prática nossa, e ainda é, né? Isso daí é uma coisa que nós fazemos hoje, assim, bem, de uma forma bem profunda, eu posso dizer assim, porque cada uma já desenvolveu. Então, quando nós estamos juntos, nós podemos cantar, salmodiar, interceder, e canta, e salmodia, intercede, e vai nesse círculo. E outra coisa que nós praticávamos era a oração. E isso funciona. E antes da oração, nós colocávamos as necessidades que elas tinham específicas da escola, necessidades que elas tinham em alguns relacionamentos. E com o passar do tempo, nós fomos pontuando tudo isso, e nós chegamos num momento em que começamos a orar, porque a nossa casa não estava nos comportando fisicamente, né? Precisávamos de espaço, e apresentamos esse pedido e começamos a orar em família. Nós 5, elas eram adolescentes, e nós oramos por 5 anos a respeito desse assunto. Deus, nós precisamos de espaço, nós precisamos reformar a casa. E quem nos conhece
sabe dessa história. Quem sabe é um assunto para um próximo vídeo, né? É, Um bônus aí, né? A reforma da nossa casa. Então, isso tudo funciona. E funciona maravilhosamente, porque, como o Abinério pontuou, nós não precisamos ficar dando nome. Nós vamos reunir como família para cultuar a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 9, vai falar sobre alguns passos que nós precisamos dar em relação aos nossos filhos. Eu peço a você que abra sua Bíblia e você acompanhe o que eu vou falar aqui na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Então, ele já começa, Moisés exortando a nação de Israel, já começa a falar, ó, estará no seu coração. Versículos antes ele fala assim, ouve, ó Israel. Porque o Deuteronômio capítulo 6 é muito importante, seria até importante que você lesse todo o capítulo, porque logo no início ele fala duas vezes, ouve, ó Israel. Então, ele fala assim, estará no coração, inculca, ele está falando do quê? Da lei. A lei vai estar no coração, a lei vai estar na mente, na alma, nos pensamentos, nas emoções. Colocar dentro, inculcar é como você pegasse uma agulha fina, aquela agulha de você verificar a qualidade do arroz, né? Ela começa fina na ponta, depois ela vai largueando, né? Enfiar-se assim na cabeça da criança, né? Para inculcar, colocar lá dentro. Inculcar é isso, é colocar lá dentro. Então, como que você vai fazer isso? Falando assentado em tua casa. Opa! Falando assentado em sua casa, o que é isso? CD. Culto doméstico. Culto doméstico. Reunião familiar, né? Você vai assentar na sua casa, você vai estudar com seus filhos a palavra de Deus na sua casa. Então, ele continua andando pelo caminho, fazendo as atividades aonde você for, levando ela para a escola, buscando ela na escola, levando ela no supermercado, você vai estar lembrando a palavra. Por quê? Porque eu tenho uma missão de inculcar a palavra do meu filho. Na minha filha, eu preciso colocar no seu coração, é minha tarefa. Deus nos deu essa tarefa. E aí ele continua indo. Ele continua ainda, ao assentar-se, ou seja, vamos pensar, você vai assentar, você vai descansar, você vai colocar o seu filho para dormir, recita um versículo, lembra um versículo, fala um versículo novo, pergunta para ele sobre o versículo que ele aprendeu, peça para ele recitar. Nós tínhamos o costume de colocarmos as nossas filhas para dormir e eu perguntava para ela, qual é o versículo que você aprendeu ontem? Eu aprendi tal versículo, fala para mim. Ela falava, vamos aprender esse hoje. Então, eu ia da mais velha para a mais nova. A mais velha, normalmente, tinha mais versículos que a do meio. E a mais nova tinha menos versículos que a do meio. Então, nós íamos trabalhando. E isso fazíamos sempre depois de orarmos para dormir. Isso é um costume. Então, nós precisamos entender que o culto doméstico não é algo que vai acontecer pontualmente só naquele horário, mas a rotina da nossa casa, a vida da nossa casa. Por quê? Porque nós estamos preparando nossos filhos para encontrar com Jesus. Nós não estamos preparando nossos filhos só para conhecer a Bíblia, serem crianças comportadas. Não! Nós estamos preparando os nossos filhos para encontrar com Jesus. E o texto continua falando sobre colocar como sinal na testa e na mão. Os judeus têm uma caixinha chamada filactério, onde eles colocam uma porção da lei e colocam na testa e colocam na mão esquerda, e eles, durante os dias úteis da semana, eles usam isso para repetir a lei. Escreva na porta do quarto dos seus filhos, na porta da geladeira, escreva na parede do banheiro, quando senta naquele troninho branco lá, né, para ficar olhando, né, e
lembrando de versículos, nós precisamos ser intencionais. O ensino, o aprendizado, ele é intencional. Então nós precisamos trazer para a nossa realidade o que a palavra o que a palavra nos ensina através de Moisés no livro de Deuteronômio. Então, queridos irmãos, o culto doméstico não é só uma reunião. O culto doméstico é um momento de preparar os nossos filhos. É um momento de estarmos nos preparando para encontrar com o Senhor. Nós podemos usar a Bíblia, usar livros ilustrados, nós temos aí a internet com tantas propostas, mas eu queria fazer um desafio para vocês. Não se apoie tanto nas mídias, não se apoie tanto nos meios de comunicação que nós temos à nossa disposição, porque nós não sabemos por quanto tempo nós teremos isso. Nós não sabemos por quanto tempo nós teremos acesso à mídia. Então, eu acho bom que nós nos preparemos para viver sem isso. Eu acho bom que nós comecemos a treinar os nossos filhos para viver sem a mídia, para viver sem o uso exagerado, atormentador do WhatsApp, do Facebook e de outras mídias mais que existem hoje à nossa disposição. Nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor. Nós estamos nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Deus abençoe vocês. Eu espero que essa palavra possa continuar contribuindo para a formação da sua família e cultivar mais a presença de Deus. Sim, esteja ruminando essa palavra sobre culto doméstico. Preste atenção o que Deus está falando com você aí na sua casa. Ele fala aqui na nossa casa. E nós queremos que Ele fale na casa de vocês. Deus abençoe.